enquanto todo mundo ria. Ele ficava em silêncio, mas aquele silêncio não era fraqueza, era estratégia. Ninguém via, ninguém ouvia, mas dentro dele algo estava despertando. Hill não era o mais talentoso, nem o mais popular. Ele não falava muito, não rebatia as provocações, só observava. Enquanto os outros zombavam, ele guardava. Enquanto o mundo gritava, ele sonhava. Parecia fraco por fora, mas por dentro, era ali que a verdadeira revolução acontecia. Você já sentiu que ninguém acredita em você? Que seus sonhos são grandes demais para o lugar onde você vive? Então você vai entender Hill. Ele cresceu ouvindo que não iria dar certo, que era melhor parar de sonhar. Mas ao invés de desistir, ele fez algo que poucos fazem. Ele escolheu o silêncio. Não para fugir, mas para se preparar. Em um mundo onde todo mundo quer mostrar, ele decidiu se esconder. Não por medo, mas por sabedoria. Porque ele entendeu uma coisa: antes de tudo mudar por fora, é preciso mudar por dentro. Essa é a história de alguém que venceu sem fazer barulho, que construiu tudo enquanto ninguém via, e que provou que a mente é a arma mais poderosa que existe. O nome dele é Napoleon Hill, e essa é a história de como o silêncio dele se tornou mais alto do que qualquer grito de dúvida. Hill não cresceu em guerra, mas vivia em um campo de batalha. Não havia armas, mas palavras cortavam. Não havia gritos, mas os olhares diziam tudo. Você, sonhar, seja realista. O ambiente ao redor era um veneno sutil. A cada vez que Hill dizia que queria algo diferente, ouvia risos disfarçados, conselhos cheios, de medo, sarcasmo escondido em preocupações. Isso não é pra gente como a gente. Para de se iludir. Você vai se frustrar. Não vinham de inimigos declarados, era gente próxima. Colegas, vizinhos, até familiares. Pessoas que não conseguiam imaginar um mundo diferente e odiavam ver alguém tentando. Esse era o verdadeiro peso. Não era só o que diziam, era o que ele sentia. A sensação de estar sempre errado por querer mais, de ser estranho por sonhar. Hill carregava o desconforto de viver onde não se encaixava. Não por ser melhor, mas por ver mais longe. Ele não queria ser aceito. Ele queria ser livre. Mas, antes de quebrar o ciclo, ele precisou sobreviver ao pior tipo de opressor. O ambiente que tenta te convencer de que nada vai mudar. Foi no silêncio da sua mente que Hill tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele poderia seguir o fluxo, deixar-se moldar pelas opiniões e pela negatividade. Poderia desistir de seus sonhos e se ajustar ao que esperavam dele. Mas não. Em algum lugar dentro dele, algo se acendeu. Ele se lembrou de uma verdade simples, mas profunda. O mundo ao seu redor só poderia mudar se ele mudasse primeiro. Ele não precisaria esperar a aprovação de ninguém. Ele não precisava que as circunstâncias o favorecessem. A única coisa que precisaria era de coragem para acreditar no invisível. Então ele decidiu: minha realidade começa dentro de mim. E com essa decisão, a batalha interna começou. Hill começou a treinar sua mente. A cada manhã, ele afirmava suas metas. A cada noite, visualizava o futuro que desejava. Ele se tornou seu próprio mentor, sua própria força. Sabia que o que ele pensava sobre si mesmo, o que ele acreditava ser possível, era tudo o que realmente importava. A mentalidade dele começava a se tornar mais forte que qualquer crítica ou dúvida ao seu redor. Ele não precisava do mundo para acreditar nele. Ele começaria a acreditar em si mesmo. Hill sabia que sonhos não se realizam apenas com pensamentos. Era preciso agir, todos os dias. Mesmo quando ninguém estava vendo, ele acordava antes de todos. Enquanto a cidade ainda dormia, ele já estava escrevendo suas metas, traçando seus planos, visualizando o futuro que queria conquistar.
A prática diária de visualizar e escrever não era apenas um exercício, era um pacto silencioso consigo mesmo. O mundo ainda não o via, mas ele já estava construindo sua realidade, um passo de cada vez. Alguns dias eram fáceis, mas a maioria era um desafio. Ele se perguntava: será que vale a pena? Será que um dia alguém vai perceber? Mas mesmo com essas dúvidas, ele seguia, todos os dias, sem parar. A disciplina não era motivada por aplausos. Era movida pela fé no invisível. Ele acreditava que cada pequena ação estava moldando o futuro que ninguém ainda via. A persistência de Hill não era sobre força bruta, mas sobre a repetição silenciosa das ações. Ele estava plantando sementes que um dia floresceriam. Era como uma dança entre a paciência e a fé. O sucesso viria, mas apenas quando o trabalho silencioso fosse suficiente para sustentá-lo. Os dias de Hill não eram fáceis. Por fora, tudo parecia continuar igual. O ambiente tóxico ao seu redor, as críticas veladas, as zombarias disfarçadas de conselhos. Por dentro, ele lutava com algo ainda mais difícil de suportar. A solidão. Ele já estava acostumado com a dor física do esforço constante, mas agora sentia algo mais profundo. A dor da dúvida. Será que estava realmente fazendo a coisa certa? Será que todo esse esforço em silêncio algum dia teria algum valor? Cada rejeição parecia mais pesada, cada obstáculo mais difícil de superar. Ele se perguntava se valia a pena continuar. Quem estava vendo? Quem estava aplaudindo sua luta solitária? E, no entanto, uma voz dentro dele não permitia que ele parasse. Era como se algo dissesse: é agora que você precisa ir mais fundo. A resistência, em forma de dor e cansaço, não o estava derrotando, ela estava o fortalecendo. Ele sabia que para conquistar algo grande era preciso atravessar o fogo da dúvida, do isolamento e do sofrimento. O sucesso não vinha sem o teste da persistência. Hill sentia isso. E mesmo quando ninguém acreditava, ele seguia, sem olhar para trás. Tudo o que Hill havia semeado em silêncio finalmente começou a brotar. Foi uma pequena vitória, mas para ele foi um sinal claro de que seu esforço não estava sendo em vão. Era uma oportunidade simples, algo que ele nunca imaginou que surgiria tão cedo. Uma pessoa que antes o ignorava, agora o reconhecia. Um convite inesperado. Talvez nada grande, mas suficiente para despertar em Hill uma chama renovada de esperança. Ele se lembrou de todas as manhãs em que acordou sozinho, sem saber se alguém algum dia notaria seu trabalho árduo. E ali estava ele, diante do primeiro sinal concreto de que a mudança estava acontecendo. Não era o grande sucesso que ele imaginava. Era algo menor, mas foi o suficiente para provar que o invisível estava finalmente se tornando visível. A ação silenciosa estava começando a gerar frutos. Essa virada, embora sutil, foi tudo o que Hill precisava para se lembrar. A persistência sempre paga, mesmo quando parece que ninguém está vendo. O mundo ainda não acreditava nele por completo, mas ele agora sabia. O que ele vinha construindo com fé e consistência estava prestes a se revelar. Com o primeiro sinal de sucesso, Hill sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas a confirmação de que sua visão estava se concretizando. Era a sensação de que ele estava finalmente moldando o ambiente ao seu redor. E não o contrário. Aos poucos, aqueles que antes zombavam de seus sonhos começaram a olhar com respeito. Alguns até começaram a pedir conselhos. Ele não havia mudado o mundo, mas havia se tornado uma força dentro dele. O cenário externo ainda não era perfeito, mas Hill já não dependia de sua aprovação. Sua mente estava imune às críticas e, mais importante, ele sabia que o que realmente importava era o controle que ele tinha sobre sua própria realidade. O ambiente começou a mudar, não porque ele esperou por isso, mas porque
Sua mentalidade havia se tornado forte o suficiente para não ser influenciada por mais nada além de sua visão. Ele já não buscava a validação de quem o cercava. Ele já era suficiente. E isso fazia toda a diferença. A verdadeira mudança não aconteceu fora de Hill, mas dentro dele. Hill olhou para trás, para a jornada silenciosa que o trouxe até ali. Ele não havia vencido o mundo. Ele havia vencido a si mesmo, e essa a verdadeira vitória. Ao longo do caminho, as dificuldades, as rejeições, a solidão, tudo aquilo que parecia ser um obstáculo, na verdade, o havia fortalecido. A vitória de Hill não foi sobre as pessoas que duvidaram dele, mas sobre a sua capacidade de persistir, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ele compreendeu que para conquistar o que realmente importa, é preciso primeiro conquistar a mente. O mundo pode tentar te desencorajar, pode até zombar dos seus sonhos, mas nada disso pode te deter quando você já venceu as batalhas internas. O verdadeiro triunfo não está na glória externa, mas na paz interna, que vem com a certeza de que você fez o seu melhor, de que suas ações refletem suas crenças mais profundas. Hill não precisava de validação externa, porque ele sabia que a vitória maior era a transformação de sua própria mentalidade, e com isso, ele se tornou a prova viva de que, ao mudar a si mesmo, a realidade também muda. A história de Hill não é apenas dele, ela é de todos que já se sentiram invisíveis, desacreditados ou sozinhos em seus sonhos. Hill provou que não é o ambiente que define quem você é, mas a força da sua mente e a coragem de agir, mesmo sem. Não espere que o ambiente mude para prosperar. Crie um mundo mental tão forte que nada de fora possa te parar. O segredo está na transformação de dentro para fora. E assim como Hill, você pode conquistar o impossível. A vitória começa em você. Se você sentiu o poder dessa mensagem, não perca a chance de transformar sua mente e sua vida. Curta este vídeo para mostrar que você está pronto para agir e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhum passo dessa jornada de sucesso. Porque o caminho da transformação começa agora e você não vai querer ficar de fora. Aperte o sininho para ser o primeiro a receber tudo o que vai te levar para o próximo nível.